vamos discutir esse assunto, chamar de volta aqui a Priscila Yazbek para traduzir esses números, né, Pri? O que a gente pode entender desses índices, traduzir para o pessoal que está em casa? São muitos números, muitas vírgulas, muitas porcentagens. Por favor, traduza para a gente. Vamos lá, Renan, bom dia de novo mais uma vez a todos que nos acompanham. Bom, primeiro é importante falar que o IBCBR, ele funciona como uma prévia do PIB. Por quê? Porque o IBGE, ele divulga o PIB trimestralmente. Então vem o Banco Central, divulga o IBCBR, que funciona como uma prévia do PIB, porque ele traz os dados mensais. Ele chegou a ficar suspenso por 2 meses. Na semana passada trouxe alguns dados que estavam represados e agora então traz esse resultado da nossa economia em maio. Então mostrou uma queda de 0,11% da economia em maio. A expectativa era de uma alta de 0,10%. Ontem também vale lembrar, os dados de varejo vieram com uma alta ali de 0,1%, estáveis. A expectativa era um pouco maior, não, era muito maior, era uma expectativa de uma alta de 1%. Então é mais um dado aí que veio abaixo do esperado pelo mercado. Em 12 meses, o IBCBR, ou a prévia do PIB, mostra que a economia cresceu 2,66% e na comparação com o ano anterior, uma alta de 3,74%. O que esses dados mostram? E além disso, também vale reforçar que o Banco Central também fez uma série de revisões nos dados anteriores. Então, janeiro passou de menos 0,43 para 0,60, fevereiro de 0,71 para 0,88, março de 1,08 para 1 e abril de menos 0,44 para menos 0,64. Sei que é horrível falar os números aqui sem aquela nossa telinha auxiliar, mas é porque os dados acabaram de sair, mas só para trazer um resumo aí para quem se perdeu um pouco nos números, basicamente várias revisões, algumas para cima, outras para baixo. O dado de maio negativo ante uma expectativa positiva, o que isso mostra? Mostra mais do que a gente vem falando aí sobre o ritmo de recuperação da economia depois da reabertura das atividades com o avanço da vacinação. Vinha uma recuperação mais forte no começo do ano e agora os dados parecem mais claudicantes, ou seja, um sobe e desce, uma volatilidade nos dados que é muito uma marca desse tipo de recuperação que a economia vem mostrando. Ela vem se recuperando, mas também trazendo um pouco de perda de ritmo. Isso casa, por exemplo, com as estimativas da OCDE, que é aquele clube que reúne os países ricos, que fez para o Brasil, mostrando que o primeiro trimestre é forte, segura o resultado do PIB para o ano, mas o segundo trimestre traz uma desaceleração até em linha com o que está acontecendo lá fora. É importante a gente ressaltar, saindo desses dados que a gente olha para o passado, olhando para os dados que vêm para o futuro, que vários economistas estão fazendo revisão da sua previsão de crescimento para a economia fechada, inclusive o Boletim Focus do Banco Central fez uma revisão, mostrou que o PIB, segundo a previsão dos economistas, deve subir 1,59% ante uma expectativa anterior de 1,5%. Então, os pacotes de medidas, de benefícios, a PEC dos benefícios que foi aprovada ontem, também a antecipação de 13º, liberação do FGTS, todas essas medidas, redução dos impostos sobre gasolina, sobre combustíveis, energia, tudo isso vai ajudar a nossa economia a ter uma reação um pouco mais positiva agora no curto prazo, é o que todos os economistas estão prevendo, por isso o resultado do PIB melhora um pouco para esse ano, mas a grande preocupação é justamente aumento de inflação, aumento de juros, esfriando a nossa economia mais adiante. E lembrando, né, Pri, também eu queria que você fizesse esse casamento colocando a gente dentro desse globo. Ontem também nos Estados Unidos a gente viu uma inflação recorde que não se via há décadas por lá e aqui no Brasil colocando a gente nesse cenário de recessão, né? Os economistas apontando também para um esfriamento da economia mundial. O que a gente prevê aí para o segundo semestre? O que os economistas dizem, hein? Exato, a gente tem então essa escalada de inflação no mundo todo, né? Estados Unidos ontem assustou muito esse dado, essa é a verdade, né? A gente conversa com qualquer economista, eu falei com uns 10 economistas ontem sobre isso, todos eles ficaram muito assustados com esse dado de inflação nos Estados Unidos. Então a inflação ficou em 9,1%, a gente falou sobre isso aqui, acima das expectativas. E por que acende um alerta tão grande? Porque tinha uma expectativa de que a inflação dos Estados Unidos estava chegando num pico, as coisas poderiam se acalmar, mas com esse dado muito ruim, a expectativa é que os próximos dados de inflação ainda podem vir muito pressionados. Isso gera uma expectativa de que o Banco Central americano suba ainda mais os juros lá nos Estados Unidos. O Banco Central americano, que é seguido por todos os bancos centrais do mundo todo,
subindo a régua dos juros, isso traz uma expectativa de aumento dos juros no mundo todo. Mais ou menos, para tentar trazer um raciocínio um pouco mais simples, o que acontece aqui, para que o investidor vai deixar o dinheiro, por exemplo, no Brasil, que é um país mais arriscado, se o país mais seguro do mundo, os Estados Unidos, estão pagando mais juros? Então aqui a gente sobe a régua dos juros também. Então, o que acontece é que esse cenário de juros subindo mais nos Estados Unidos traz uma perspectiva de esfriamento da maior economia global, com reflexos para economias do mundo todo, que também estão numa situação muito parecida, especificamente para o Brasil. O Brasil importa muitos produtos manufaturados dos Estados Unidos, então vem produtos muito mais caros para cá. Além disso, tem essa expectativa de subir a régua dos juros também por aqui. Isso esfria ainda mais a nossa economia. É por isso que a gente falou tanto desse dado de inflação nos Estados Unidos, porque ele mexe com a nossa economia na veia aqui, também traz uma perspectiva de aumento de juros aqui, e os juros eles funcionam como se fosse o custo do dinheiro, né? Então quando você sobe juros, é como se o custo do dinheiro aumentasse. Aumentando o custo do dinheiro, isso esfria muito a economia e funciona, né, como um choque aí sobre a demanda, né? Ou deveria funcionar, porque não vem funcionando muito esse aumento de juros por aqui, mas essa é a expectativa, que os juros, quando eles chegarem no seu efeito máximo, que isso está previsto para o segundo semestre, isso vai esfriar ainda mais a economia.